Acabamos de chegar aqui na IBM. Olá, bom dia. Eu falo que é o primeiro passo nessa jornada tecnológica. Então, quando você cria essa tecnologia, ela funciona, ela é disruptiva, porque realmente vai mudar o cenário. Percebi desde o primeiro momento que eu poderia ter diversas carreiras aqui dentro. Meu Deus, eu não acredito, eu consegui. Obrigada, moça. Fiquei até nervoso agora. Meu nome é Nadine. A gente está na segunda parte do Tech Me Visita na IBM. Eu sou o Felipe. E agora a gente vai falar com o Kalil, uma das principais lideranças da IBM no Brasil. Tudo bem? Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Nadine? Prazer meu. Então, Kalil, como foi para você o início? Qual é a sua história aqui? Bom, eu comecei há 33 anos atrás, né? E num contexto muito diferente do que a gente vive hoje em dia, né? Se eu voltar um pouco no tempo, de 10 pessoas que a gente conversava na época, 9 não sabiam o que era tecnologia. Eu sempre fui muito curioso, muito inquieto, e essa inquietude me fez correr atrás de coisas novas. Na época, a IBM, na minha cabeça, era a empresa que levou o homem para a Lua. E eu vim aqui porque uma pessoa me convidou, né? Falou, olha, vai estar tendo uma seleção na IBM. E falou, olha, vamos lá comigo. Eu fiz o teste e acabei passando. E hoje eu sou responsável por toda a área de serviços da IBM, que é a consultoria. E a gente ajuda os clientes a fazer a melhor resolução para aquele problema que ele tem e aplicando o melhor de tecnologia que a gente tem disponível hoje. O que vocês estão pensando em seguir para a carreira? O que vocês buscam dentro da tecnologia? Então, eu me tornei desenvolvedora de software há 3 meses atrás, né, durante um curso, um bootcamp da Generation. E antes disso eu não entendia muito o que era tecnologia, mas a área que eu mais tenho um apego, assim, que eu pretendo estudar mais é sobre computação quântica. Igual a Nadine, eu também tive uma experiência com programação, com o desenvolvimento, full stack, mas antes disso eu já estudava segurança. O que a gente precisa estudar para trabalhar com vocês? Se eu fosse dar uma dica para vocês, leiam pelo menos 1 ou 2 livros por mês. Eu tenho 2 filhas e uma coisa que eu faço para elas é ler todos os dias. Pegando aí, vocês têm o hábito de ler? Eu tenho até uma tatuagem. Significa meu amor pela literatura, significa que tudo que eu leio está dentro de mim. Normalmente a IBM os funcionários começam como estagiário ou tem possibilidade de contratação de desenvolvedores júniors? A gente tem todas as possibilidades, na verdade, né? Então aqui na IBM a gente tem desde jovem aprendiz, estagiário, pessoas que são contratadas já no nível júnior, nível sênior, então a gente realmente faz contratações em todos os níveis. Quando vocês pensam ao redor de vocês, na vida de vocês, provavelmente vocês conhecem muitas pessoas que estão desempregadas. Ao mesmo tempo, quando a gente olha o mercado de tecnologia, falta muita mão de obra. Então a gente precisa de pessoas sendo formadas para entrar em empresas de tecnologia, não só a IBM, mas todas as empresas. E pessoal, um ponto que eu acho importante, muitas vezes, né, quem está procurando uma vaga acredita que precisa de algum tipo de experiência prévia ou até mesmo pode ter dificuldade em entrar nesse mundo. Então, para vocês, né, para o pessoal do Tech Me, eu acho que é muito legal a gente falar e que vocês conheçam plataformas como o Skills Build da IBM. Uma plataforma gratuita, online, onde as pessoas conseguem ir lá e se desenvolver de uma maneira até autossuficiente, procurando em português o material, né, e tendo ali lições super importantes sobre blockchain, sobre quantum, sobre qualquer tipo de assunto que vocês podem imaginar, inclusive sobre o que a gente chama de soft skills. Então é algo que faz parte do nosso DNA, essa movimentação, essa criação de oportunidades. Posso trazer minha carteira para você assinar? Pode trazer. A gente faz o processo e vamos lá, dando certo, você já está aqui dentro com a gente.
vocês. Agora, eu queria perguntar para vocês. O que vocês esperam? O que vocês estão vendo agora, entrando no mercado de trabalho, conhecendo um pouco mais, chegando mais perto da tecnologia? Qual é o desafio que vocês veem pela frente? Acredito que essa questão da transformação digital, né? Que a gente está presente em toda a área do negócio, que a gente tem que ser autodidata, todo dia está estudando. E você, Elaine? Eu acho que a criatividade é um dos maiores desafios. Principalmente porque você tem que se reinventar toda vez, e aí a tecnologia avança e você tem que resolver outros problemas, os problemas até que você nem imaginava. Como era a IBM antigamente, como é a IBM hoje? O que mudou daquela época para agora? A velocidade das coisas, né? Antigamente você fazia um treinamento, o treinamento demorava 3 meses para você se preparar em alguma coisa. Hoje você não tem mais esse tempo todo. Em 3 meses a tecnologia já está mudando. Antigamente a tecnologia demorava mais tempo para mudar. Hoje é muito mais acessível o custo da tecnologia para os cidadãos. Deve ter um monte de pesquisa acontecendo que a gente vai usar daqui a 10 anos. Eu tive inteligência artificial na faculdade, há 30 e poucos anos atrás. Eu tinha um livro, eu guardo esse livro em casa até hoje. E eu nunca apliquei isso, só fui aplicar agora, recentemente, alguns anos atrás. E o que eu acho também é que a tecnologia ajuda também, nesses anos todos, a moldar o comportamento das pessoas, né? Você pode ver a própria geração de vocês, né? Vocês pegam respostas muito mais rápidas, vocês conseguem ter informação muito mais rápido do que a gente tinha na nossa época, né? A geração de vocês é uma geração muito mais conectada com temas sociais, com temas de sustentabilidade. Eu vejo isso como uma esperança, eu vejo isso como algo muito bom. Tenho filhas da idade de vocês e eu tenho discussões profundas com elas do que a gente tem de papel nesse novo mundo que vocês vão viver. A IBM, ela sempre foi protagonista nas transformações. Teve quando o homem foi para a Lua, criou o primeiro código de barra. Vocês sabiam disso? Que o primeiro código de barra veio dos laboratórios da IBM? Mas sempre a tecnologia atuando para fazer a vida das pessoas melhor. Eu vou deixar o convite para vocês darem uma volta aqui. Vocês vão ver desde os primórdios, desde que a IBM veio para cá há 105 anos, e tudo que foi transformado. O que a gente pode criar hoje que vai mudar a sociedade, que vai trazer benefícios para os nossos clientes e, ao mesmo tempo, faça com que o IBMista cresça? Nós somos literalmente centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo, em mais de 170 países, então a IBM é muito grande, tem muita gente trabalhando aqui. E quando a gente pensa no perfil do IBMista, é um perfil muito diverso, justamente porque a gente tem muita gente em muitos lugares e a gente procura que essa diversidade venha para dentro de casa, né? Por quê? Porque a diversidade, ela fomenta a inovação. E acho que também um ponto a acrescentar é que eu fundei uma comunidade de inteligência artificial para a inclusão de mulheres nessa área, né? Então, a gente precisa muito de diversidade e inclusão nas áreas técnicas, que a gente tem pouca representatividade. E durante a nossa jornada, a gente percebeu que existe muita diversidade aqui na IBM. Você pode contar um pouco o que é vivenciar essa diversidade aqui dentro? A diversidade e inclusão, dentro da IBM, ela faz parte da estratégia de negócio, né? Ela é um assunto muito, muito relevante aqui dentro, né? A IBM, quando no mercado de trabalho não tinha ainda a diversidade e inclusão, ela já contratava profissionais com deficiência e já tinha mulheres em cargos de liderança. E dentro da IBM hoje nós temos o que nós chamamos de BRGs. E o que são essas BRGs? São grupos, né, que apoiam pessoas que pertencem a esses grupos de diversidade e inclusão. E a gente percebe que quando existe esses grupos, existe essa preocupação, as pessoas se sentem mais à vontade, mais seguras para serem autênticas dentro da IBM. E elas não têm vergonha de ser elas mesmas. É um lugar onde a diversidade e inclusão ela está no DNA e ela faz parte da estratégia de negócios da IBM. E eu estou aqui para saber como que vocês estão se sentindo, o que vocês aprenderam ao longo dessa jornada aqui na IBM. Foi incrível, eu consegui tirar várias dúvidas, conheci pessoas que eu nunca imaginaria conhecer. E você, Fê? Conta para nós, Felipe. Um dos melhores dias da minha vida, sou suspeito para falar agora da IBM, foi muito bom a visita, consegui ter uma visão muito clara da tecnologia, de como é uma empresa de tecnologia por dentro, coisa que eu nunca tinha visto, como é o dia a dia.
Que bom, e eu estou muito feliz de ter recebido vocês, para nós é um prazer. E sabe, o que mais me tocou é a curiosidade de vocês. Então, continue sendo sempre curiosos, abertos para novos aprendizados, porque é isso. O mundo de tecnologia está aí, as oportunidades estão aí e vocês têm que continuar estudando. E eu quero aproveitar agora e chamar a Ana e a Lu, que passaram um dia com vocês nos nossos bastidores, para que vocês tivessem esse dia maravilhoso, para trazer uma lembrancinha da IBM. Ó, já posso usar essa blusa no meu primeiro dia de trabalho na IBM? Fabi, quem ficou encantado igual a gente pela IBM, como é que faz para acompanhar a empresa? Nos sigam no LinkedIn e no nosso site oficial, que lá terão todas as oportunidades, né, as diversas missões que a gente tem aí para oferecer para todos. Então, pessoal, essa foi nossa visita aqui na IBM. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o TecMe nas redes sociais. Fiquem de olho e se inscrevam para participar dos próximos programas do TecMe Visita. Tchau!